Bom, então nós vamos continuar nossos estudos sobre calorimetria. Primeiro, nós vamos começar falando sobre alguns termos, né? E aí vamos iniciar pela troca de calor. Ocorre a troca de calor quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, certo? O que esses corpos eles procuram? Eles procuram entrar em equilíbrio térmico, tá? Assim que eles conseguem chegar ao equilíbrio térmico, que é ficar com a mesma temperatura, as trocas de calor cessam. Em seguida, é importante a gente saber o significado de alguns termos, como sistema térmico isolado, ou como a gente pode chamar sistema adiabático, calorímetro, equilíbrio térmico, equação de troca de calor, é o que nós vamos estudar hoje. Então, o sistema adiabático é um sistema onde a gente consegue um isolamento térmico, tá? Ou seja, não existe troca de calor com o meio, só entre os objetos que estão sendo analisados. Na prática, nós poderíamos citar a garrafa térmica, uma caixa térmica. O que ela busca fazer? Conservar, né, o calor ou a temperatura fria do objeto que está dentro dela, né? Conservar essa temperatura, sendo que não vai ter uma troca com o meio, certo? Calorímetro. Um calorímetro é um recipiente normalmente revestido de material isolante térmico, tá? Utilizado para comportar objetos que trocam calor. Um calorímetro pode ser ideal, perfeitamente isolado termicamente, ou real, não consegue impedir totalmente a troca de calor com o meio externo. Equação da troca de calor, certo? Então, assim, o calor, ele é energia, e energia não se perde, não se cria, ela se transforma. Então, quando corpos trocam de calor, esse princípio na física é obedecido. Então, convencionalmente, tá? Quem recebe calor tem o sinal positivo e quem cede tem o sinal negativo. E a gente vai ter sempre como resultado o zero. Por quê? Porque se um corpo perde 10 graus e o outro recebe 10 graus, o nosso resultado é 10 menos 10, zero. E assim sempre vai ser em todas as situações, tá? Sistema termicamente isolado, tá? Quando a gente fala de um sistema termicamente isolado, a gente está falando de um sistema adiabático, ok? Ou seja, nós vamos isolar do meio externo. As substâncias vão trocar calor apenas entre si. O corpo A e B trocam calor entre si e não tem o meio externo para interferir nessa troca de calor. O sistema que ele não é isolado termicamente, ele troca, além de trocar de calor entre o corpo A e o corpo B, também a gente tem que levar em consideração o meio, que seria como se fosse outro corpo, tá? Envolvido no sistema. Aqui na imagem a gente pode ver então quando nós temos um sistema que não está isolado termicamente. Nós temos o corpo A, temos o corpo B e temos o meio interferindo também, que a gente vai colocar como quantidade de calor trocada com o universo, Q, certo? Então, se a minha quantidade de calor do universo ela é positiva, ele recebe calor dos corpos A e B. Se é negativa, ela cede calor para os corpos A e B. Fases da matéria. Bom, nós temos as três fases, sólidas, líquidas e gasoso, que eu acredito que todos aqui já conheçam, tá? Agora a gente vê um pouquinho mais dentro da física o que isso significa, tá? A fase de cada substância. Para isso, a gente vai considerar que a pressão é constante e apenas a temperatura varia. Então, a fase sólida. Nessa fase, as partículas que compõem a substância, elas estão fortemente ligadas, como a gente pode perceber ali na imagem, né? E nessas condições elas têm a seguinte característica: forma e volume bem definidos, as partículas estão próximas umas das outras e ligadas com forças elétricas intensas. Essas fortes ligações não permitem a movimentação das partículas no interior do corpo. A única movimentação das partículas é devido à agitação térmica em torno de sua posição de equilíbrio. E quando a gente pega um corpo que está na fase sólida, a gente pode observar que com a vibração de suas partículas está diretamente ligado à temperatura do corpo. O que quer dizer que se a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter uma maior vibração dessas partículas, tá? E isso interfere na distância média entre elas, que aumenta, e força que a ligação entre elas diminua, tá?
Então, se a gente continuar forçando o calor ao corpo, num determinado instante, as suas partículas podem se mover, ocorrendo, portanto, uma mudança de fase. A fase líquida. Nessa fase, as partículas que compõem a substância estão ligadas, mas não com tanta força e intensidade como na fase sólida, como a gente pode observar na imagem ao lado aqui, né? As partículas estão mais afastadas entre si. Também não há a mesma disposição organizada entre as moléculas, de modo que esta fase mantém as seguintes características: o volume bem definido, a forma do recipiente que contém a massa líquida, as partículas não estão próximas, mas ainda há força entre elas, a movimentação das partículas no interior do líquido. Na fase líquida, a substância, nós podemos observar que a vibração de suas partículas também está diretamente ligada à temperatura, e se aumentamos a temperatura, as partículas vibram mais intensamente, aumentando assim a distância entre elas. Com isso, as forças de ligação diminuem, até que num determinado instante começa a mudança de fase, ou seja, o líquido passa ao estado gasoso. Fase gasosa. Então, as partículas que compõem a substância praticamente não possuem mais ligação nenhuma. As partículas estão praticamente livres umas das outras, como a gente pode ver na imagem, né? Elas possuem completa mobilidade. Então, nessa fase, quais são as características? O volume e forma do recipiente que contém a massa gasosa, as partículas estão praticamente livres umas das outras, a movimentação desorganizada das partículas. Qualquer massa na fase gasosa, a gente observa que a vibração dessas partículas também está diretamente ligada com a temperatura e que se a gente aumentar a temperatura, as moléculas vibram mais intensamente e isso faz com que a distância média entre elas aumente. A mudança de fase, né, entre os estados, certo? Então, aqui nós temos na imagem um ciclo de mudanças de fases. Então, do sólido para o líquido, a gente chama de derretimento, e do líquido para o sólido, congelamento. Do líquido para o gasoso, né, é evaporação, e do gasoso para o líquido, condensação. Nós temos ainda a ligação direta do sólido para o gasoso, que é ressublimação, sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação. Um exemplo bem comum de ressublimação é a neve, tá, gente? Ela tá lá na nuvem em estado líquido e ela não estado gasoso, desculpa, e ela não passa pelo estado líquido, ela direto solidifica. Então, calor sensível. Então, é a quantidade de calor trocado por uma substância para que provoque a variação de temperatura, tá? Então, é a quantidade de calor necessária para que exista uma troca de temperatura. Para a gente calcular o calor sensível, a gente usa a fórmula. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes ainda a variação da temperatura. Calor latente. Uma substância pura, durante a mudança de fase, troca calor, porém sua temperatura permanece constante. Nesse caso, não podemos usar a equação da troca de calor sensível. Dizemos que a quantidade de calor latente é aquela troca por uma substância durante a mudança de fase. Então, assim, para calcular o calor latente, nós vamos ter que a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Então, Q, quantidade de calor latente, M, massa da substância que mudou de fase, ela não muda de temperatura, ela muda só de fase, certo? Ou seja, ela muda do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso e assim por diante. L representa calor latente de mudança de fase. O calor latente de mudança de fase corresponde, então, à quantidade de calor trocada por uma unidade de massa para a substância mude de fase e a temperatura permaneça constante. As unidades de medida de calor latente, a unidade prática é cal por grama e no Sistema Internacional de Medidas é usado o joule por quilograma. Então, aqui nós temos uma tabelinha de mudanças de calor latente, de transformação, para a água, tá? Então, no caso da água, a fusão ocorre a 0 graus Celsius. O calor latente necessário para que isso ocorra é 80 calgramas, tá? A solidificação, que ocorre também a 0 graus Celsius, a quantidade de calor latente é menos 80 cal por gramas, tá?
Já a vaporização ocorre a 100 graus Celsius, né? E o calor latente necessário para isso, nosso L é 540. A condensação é menos 540 calorias por gramas. Agora vamos a um exemplo. Então, determine a quantidade de calor sensível necessário para aquecer de 40 graus para 50 graus Celsius uma amostra de 4 kg de determinada substância com calor específico de 0,5 calorias por grau Celsius. Então, a nossa solução. Primeiro, os nossos dados da questão, né? Nós temos uma massa de 4 quilos, convertendo, então, nós vamos ter 4.000 gramas. A variação de temperatura, a gente sabe que a temperatura final menos a inicial. Então, se eu tenho a nossa temperatura, né? Final é 50 graus, a inicial é 40, então nós vamos ter uma variação de 10 graus Celsius. O calor específico, o exercício mesmo nos dá 0,5 calorias graus Celsius. E aí a gente vai substituir lá na equação de calor sensível, que é a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Substituindo, então nós vamos ter que Q vai ser igual a 4.000 vezes 0,5 vezes 10, então a quantidade de calor necessária vão ser 20.000 calorias ou 20 quilocalorias. Outro exemplo. Agora de calor latente. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudança de temperatura na água, muito importante, por isso que a gente sabe que é calor latente, né? Não muda a temperatura, vai mudar só a fase. Repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Então, os dados, né? O calor latente de fusão da água é 540 calorias por grama. A nossa fórmula, né, quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Como o exercício nos dá 500 gramas de massa e ele mesmo nos dá como dado o valor do calor latente, basta a gente realizar a multiplicação. Então, o nosso Q vai ser igual a 500 vezes 540, o nosso calor latente vai ser igual a 270.000 calorias. E para a aula de hoje seria isso.